Fala galera, beleza? Vamos aqui dando continuidade para nossa aula de cálculo 1, limite e continuidade. Nessa aula aqui a gente vai continuar o assunto que a gente abordou na aula anterior, que é trabalhar limite e continuidade de forma intuitiva. O livro que a gente está seguindo aqui, adotando, é o livro do Guido Risi, um dos livros mais utilizados aí dentro das universidades pelos professores. Revisando aqui a aula anterior, a gente trabalhou essas funções, certo? Aqui, vocês estão vendo. E fizemos dois exemplos, exemplo 1 e exemplo 2. E eu combinei com vocês que ia fazer mais essa aula aqui só para dar mais dois exemplos. Que seria aqui o exemplo do limite a letra A e a letra B, certo? A mesma ideia de limite. Então, bora pro vídeo. Então, vamos resolver aqui a nossa questão, nossa letra A, certo? Dessa questão aí. Como é que eu faço ela? Primeiro, eu vou ter que me aproximar de 1 pela sua esquerda, depois de 1 pela sua direita e ver o que acontece com a sua imagem. Vou começar aqui substituindo pela sua esquerda, ou seja, valores menores do que 1. Então, vou colocar aqui no eixo X 0, 0,5, 0,9, 0,99, ou seja, estou me aproximando de 1, só que com valores menores do que 1. Quando eu coloco 0, eu vou encontrar 1, certo? Aqui no gráfico. Quando eu coloco 0,5, eu vou encontrar 2. Então, se eu botar mais ou menos aqui na metade, que seria o 0,5, eu vou encontrar o valor de 2. Se eu colocar 0,9, ou seja, quase o valor de 1, que é mais ou menos aqui assim, eu não vou colocar no gráfico para não poluir tanto, eu vou encontrar 2,8, certo? Mais ou menos aqui pertinho do 3, certo? Então, aqui já deu para vocês entenderem, você já deve estar craque aí nesse momento. Se eu estou pegando os valores menores do que 1, que é no caso 0, 0,5, 0,9, e vou me aproximar de 1 pela sua esquerda, o que vai acontecer com a sua imagem? A sua imagem vai se aproximar do número 3, concorda? Ó, se eu colocar 0,99, dá quase 3. Beleza. Então, agora a gente vai fazer o processo para quando for valores maiores do que 1. Por exemplo, 2. Se eu colocar 2, vai dar 5. Agora, se eu coloco maior do que 1 ainda, mas menor que 2, seria 1,5, dá 4. Maior do que 1, 1,1. 1,01 ainda é maior que 1. E ele vai se aproximando de quem, ó? De 3, só que agora lá de cima para baixo. Então vamos esboçar isso aí. Então a imagem de 2 aqui é igual a 5. E depois 1,5, que estaria aqui mais ou menos na metade. Certo, e aí eu vou botando agora valores bem pertinho de 1. 1,1 e 1,01. Aí como eu falei, aqui é só um esboço, né? Vai ficar muito poluído. É só você ter a ideia. Se eu botar um pouquinho maior do que 1, mais ou menos aqui, ele vai se encontrar com quem? Vai se encontrar com um número bem pertinho de 1. 1,01 que deu 3,2, não foi isso? Então tá lá bem pertinho de 3. Então você já deve entender o que é que eu estou fazendo. Eu peguei números maiores do que 1, por exemplo 2, e fui me aproximando de 1. Ou seja, voltando, né? Aqui pela direita. E aí o que foi que aconteceu com a sua imagem? A sua imagem de 2, que era 5, e a partir do momento que eu fui diminuindo para 1, ela foi tendendo para chegar em quem? No mesmo 3. Então aqui a gente achou o limite dessa função para quando x tende a 1. Então é só escrever aqui embaixo. Pronto, galera, já está aqui nossa resposta. O limite de quando a função 2x mais 1 tende a 1 é igual a 3. Aí você deve estar se perguntando, rapaz, Lucas, mas isso é óbvio. Substitui o 1 bem aqui nessa função, fica 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Rapaz, tem a ver, mas nem sempre vai ser tão simples de analisar assim. Agora, para esse exemplo aqui, o exemplo B, que é o limite da função x² mais 1 para quando x tende a 2, eu não vou fazer o gráfico. Dá para a gente fazer ela sem o gráfico, só mesmo aqui pela tabela. E como é que faz isso? Primeiro, qual é o ponto de análise? Qual é o valor de P? P igual a 2, ou seja, eu vou agora, a primeira parte eu vou aplicar valores menores que 2, por exemplo, 0, 1, 1,5, e se aproximando de 2, certo? Que é 1,99, e ver o que acontece. Então, eu me aproximo de 2 por valores menores, ou seja, a sua esquerda, e o que acontece com a sua função? Ela vai se aproximar de que valor? Observe que quando é quase 2 aqui, ó, 1,99, ela é 5.
Beleza? Então ela está se aproximando de 5. Então guarda isso aí na memória. Em seguida, eu vou me aproximar de 2 por valores maiores que 2. Por exemplo, nesse caso aqui, seria o valor 3, 2,7, 2,5. Ó, são valores maiores que 2. Mas está se aproximando. 2,01 é quase 2. É maior que 2, mas já está bem próximo de 2. E o que aconteceu com a imagem? Então, primeiro, eu me aproximei de 2 aqui, certo? Por valores maiores. Se fosse graficamente, seria pela direita. E o que foi que aconteceu com a imagem? A imagem está se aproximando do mesmo valor, que é o 5. Já vou dar um spoiler aqui dos capítulos posteriores. Se esses dois valores aqui fossem diferentes, a função não existiria o limite, certo? Então aqui você já sabe qual é o limite da função. Os dois se aproximaram do mesmo valor, tanto quando você foi da esquerda para a direita, quanto foi da direita para a esquerda. Tanto quanto, mesma coisa que falar, quando você aproximou de 2 com valores menores, ou você se aproximou de 2 por valores maiores. Deu a mesma imagem, que seria 5. Assim, o limite dessa função aqui, x² mais 1, para quando x tende a 2, a gente acabou de ver aqui que ele é 5. Beleza, galera? Então finalizamos aqui mais uma aula nossa, certo? De cálculo, nossa primeirinha. E aí, aqui essa aula, como eu falei para vocês, o objetivo dela é só apresentar a ideia intuitiva de limite, certo? Limite não é só isso, galera, é bem mais difícil, bem mais completo. Mas é importante que vocês tenham entendido isso. Agora o que eu aconselho vocês é ir lá pegar o livro, faça aí uns 10 exemplos da sessão lá, e aí a gente vai para a nossa próxima aula, que é definir limite com a parte mais formal matematicamente, certo? E aí, continuar nosso curso. Se você viu esse vídeo até agora, gostou, curte aí e compartilhe para os teus amigos, beleza? Valeu!